boa tarde a todos. Também boa tarde para o Carlos Serra, palestrante de hoje. O Carlos Serra, conhecido já de alguns, que de vez em quando ele participa em bancas e eventos. Para os que não conhecem, o Carlos Eduardo Serra, ele é sociólogo, fez doutorado em Sociologia Política na USP e trabalhou na tese sobre a teologia da libertação. Isso foi em 2004. E lá para cá mudou um pouco o foco do interesse principal e se interessou e publicou, pesquisou sobre Max Weber, um dos autores mais importantes para a própria sociologia. Nesse campo, estudo sobre Weber, ele fez também um pós-doutorado na Alemanha, em Heidelberg, com o Schluchter, Wolfgang Schluchter. Quem conhece um pouco da sociologia sabe que Schluchter é o cara, assim dizer, né? O grande weberiano ainda. E tem uma equipe, né, cujos resultados, em parte, o Carlos já apresentou aqui numa outra ocasião. Claro que a sociologia política também leva o professor Serra para a ocupação com temas mais, assim dizer, contemporâneos, concretos, como o tema de hoje, a anatomia do petismo. Carlos Serra também transita bem nas associações nacionais de sociologia. Ele é coordenador do grupo de teoria social, coordenador do grupo de teoria social da ANFOX. Isso é sempre um grupo de destaque, mas ainda a função do coordenador. Já vários nomes assim da sociologia presidiram esse grupo de teoria social na ANFOX. O Carlos é presidente desse último ano, né? Último ano desse ano. Também é presidente do grupo da teoria sociológica. Eu não sei bem a diferença entre teoria social e teoria sociológica, mas a SPS, né, a Sociedade Brasileira de Sociologia, tem um grupo de teoria sociológica que também é coordenado por Carlos Serra. Então, teoria social no Brasil atualmente passa pela mão do professor Carlos Serra. Mas não é por causa dessas funções, e além disso, do diretor também atual da Sociedade Brasileira de Sociologia, um dos diretores da SPS. Bom, mas não por causa dessas estrelas no peito no campo institucional eu convidei o Carlos, realmente por causa da sua qualificação e dos seus interesses e que é relativamente raro no Brasil atualmente, por causa da sua independência intelectual, né? Como ele mesmo diz, né? E eu gostei bastante, coloquei no Facebook nessa frase dele, como ele entende a função dele, né? Ele diz: na condição intelectuais, nossa tarefa não é com projetos partidários ou ideologias. Não falamos em nome do poder. Nossos horizontes são os valores universais e a tarefa do pensamento crítico. Essa opção implica sempre a tensão com o status quo, seja ele político ou acadêmico. Então, essa postura realmente é necessária para se dedicar à análise de temas da contemporaneidade, porque facilmente nós encontramos não analistas, né, do cenário atual, mas porta-vozes de partidos. Nós encontramos, em vez, né, de uma análise que pelo menos busca, né, ser objetiva, né, encontramos favoritismo e a mais simplória defesa, né, de posições e atos e fenômenos, né, que nós como sociólogos, como intelectuais, temos que
observar de uma certa distância e também criticar caso for necessário. O porquê desse evento e da escolha desse tema tem certo grau de obviedade. O Brasil está afundado, mergulhado numa crise econômica, política e moral sem precedentes. Isso já desde o início do ano parece uma crise que caiu do céu, mas não é bem assim, né? Inclusive um dos aspectos da nossa reflexão hoje é querer mostrar como nós chegamos a esse ponto onde nós estamos hoje. Então, o Carlos Céu, autor de vários livros, conhecido na graduação, pelo menos através dessa famosa introdução, não por causa do meu prefácio, mas por causa sobre a sociologia clássica. Sociologia clássica já está na 7ª edição, então ele criou um livro standard na universidade, sociologia clássica, na editora Vozes, onde ele também publicou uma introdução à sociologia política. E o último livro dele, acho que é o último, Max Weber e a racionalização da vida, resultado também das pesquisas do pós-doutorado, também publicado pela Vozes, e obra pelo qual ele recebeu o prêmio Melhor Obra Científica de 2013 da própria Unbox. Então acho que estamos em boas mãos e podemos então ouvir o que o Carlos tem a nos dizer. Então, boa tarde a todos. Agradeço as palavras gentis e consideração do meu colega, o professor Dr. Franz Josef Roser. Da mesma forma, também ele está em boas mãos e muito à vontade aqui na Universidade Federal do Sergipe, no qual tenho estado algumas vezes nos últimos anos para desenvolver diversos trabalhos de cooperação. De fato, meu colega professor Cruz destacou muito bem que esse tema é uma oportunidade de voltar a uma reflexão da sociologia política, e é exatamente por essa razão que, já avançando minha reflexão em relação ao tema dessa tarde, intitulada A Anatomia do Petismo, eu intitulei a minha fala como A Sociologia Política do Petismo, esboço de análise de um movimento e de um regime de poder. No centro da atual crise econômica, social, política, jurídica e moral, tantas conjugadas, na qual o Brasil está mergulhado, encontra-se um partido político, o Partido dos Trabalhadores. Embora a multiplicidade e complexidade do momento atual não possa ser reduzida a ele, também o inverso é verdadeiro. Sem nos remetermos a essa agremiação partidária e a sua natureza singular, o cenário atual seria simplesmente incompreensível. O Partido dos Trabalhadores constitui o epicentro do momento histórico com o qual estamos confrontados. Mas como decifrar o enigma chamado PT antes que ele nos devore? Para alguns, envolvimento generalizado do partido em práticas de corrupção, em particular nos episódios conhecidos jornalisticamente como Mensalão e Petrolão, significou uma decepção profunda. Tal frustração decorre da percepção de que o partido teria falhado em sua missão histórica e traído os seus ideais. Para outros, ao contrário, esses reiterados episódios de corrupção seriam apenas a confirmação inequívoca de sua natureza essencialmente perversa, que finalmente teria vindo à tona. De um lado, o passado traído, de outro, o passado revelado. Antes de passarmos à análise dessas narrativas, cabe lembrar que o PT é o partido político mais estudado pelos cientistas sociais brasileiros. Tal interesse não é casual e revela não apenas a afinidade eletiva entre a intelectualidade brasileira e certa mentalidade partidária,
como também nos deixa precavidos quanto ao caráter, por vezes, apologético e orgânico dessa literatura. Mais do que uma teorização sobre esse partido, boa parte da assim denominada teologia, a despeito de sua menor ou melhor qualidade, é uma produção para o partido. Nesse sentido, ela é muitas vezes, seja de forma velada ou franca, fortemente ideológica. Contrapondo-se a esse status quo, e partindo do princípio de que a tarefa intelectual é exercício constante de negação ou dialética negativa, para me reportar ao célebre texto de Adorno, e também de desvelamento dos mecanismos de poder, a intervenção aqui proposta possui um caráter diametralmente oposto e assume conscientemente uma atitude crítica. O objetivo será problematizar as premissas do discurso acadêmico oficialista, que, em nome da defesa de convicções ideológicas e do princípio do partido como seu portador necessário, fecha os olhos para as contradições intrínsecas que se escondem na mentalidade e no projeto político do Partido dos Trabalhadores. Esse exercício negativo de ironia socrática, por outro lado, também é complementado pelo esforço propositivo de construção de subsídios para uma sociologia política do petismo. Trata-se de um exercício ainda experimental e, de certa forma, incipiente, que testa ideias e procura abrir pistas para a compreensão crítica do petismo em sua natureza e em sua estrutura política. Visando estabelecer alguns parâmetros temáticos e estipular algumas direções de pesquisa nessa direção, procederei em 2 passos. Tomando como referência os aportes de Hannah Arendt e, de forma subsidiária, de Max Weber, buscarei analisar o petismo segundo 2 registros, considerando tanto como movimento quanto como regime. Isso implica que, em um primeiro momento, realizo uma análise interna, que busca apreender a natureza do petismo enquanto movimento, ou como um campo formado por uma determinada mentalidade política. Em um segundo momento, realizo uma análise estrutural, que busca sistematizar as complexas relações que, uma vez em posse da gestão governamental na esfera federal, foram tecidas pelo partido no interior do aparelho do Estado. Nesse segundo momento, também procura explorar as transformações da natureza do petismo em sua fase recente. A primeira parte vai tratar do petismo como movimento. Para tipificar a natureza política do petismo, proponho que desloquemos nosso olhar para além do partido político como objeto de análise. A análise restrita ao organizacional deixa escapar o fato de que o Partido dos Trabalhadores, enquanto organização, é ao mesmo tempo portador, mas também expressão de um fenômeno que o ultrapassa, o petismo. Mais do que uma organização que compete na arena eleitoral e lidera uma coalizão de governo, o petismo é um movimento político, portador de uma mentalidade ou de um imaginário que engloba indivíduos, organizações da sociedade civil, setores da imprensa, outros partidos políticos e boa parte da inteligência de classe média, em regra, oriunda dos setores de ciências humanas das universidades públicas brasileiras. O petismo não se confunde com seus membros partidários, com simpatizantes, eleitores, e pode até abarcar até mesmo os críticos da sigla. O petismo é maior que a sigla PT, e nessa medida pode ser compreendido tanto como um movimento quanto como um campo político. Contudo, deslocar nossa atenção do aspecto estrutural, organizacional, para o aspecto ideológico, para o aspecto simbólico, implica em manejarmos com cuidado o conceito de ideologia política. No seu sentido positivo ou programático, como alega Norberto Bobbio, o conceito de ideologia nos remete para uma concepção sistemática e abrangente, de caráter lógico, racional, pela qual a realidade humana, social e estatal se vê submetida a um programa de refundação radical.
menos sistematizado e elaborado, o petismo é antes um senso comum, uma doxa, tomada como evidente e presente muito mais como um imaginário do que como um discurso sistematizado. O depósito, o chão sociológico do petismo não está nos discursos oficiais, nas elaborações doutrinárias de seus documentos e de seus intelectuais, mas em um elemento que os atravessa e impregna enquanto moldura ou leitura de mundo. Assim, caso queiramos entender o imaginário do movimento petista como ideologia, precisamos remetê-lo, o conceito, ao seu sentido marxiano mais básico e conceituá-lo como forma de mistificação da realidade, qual seja, como representação que justifica os interesses e a visão de mundo de determinado grupo social. Não obstante, para evitar o caráter doutrinário e abrangente contido no conceito tradicional de ideologia, e para preservar o caráter não reflexivo e implícito do petismo como cosmovisão, vou servir-me do conceito de imaginário e de mentalidade. Em termos concretos, para captar a semântica do imaginário petista, proponho tipificá-lo a partir de dois de seus elementos simbólicos fundamentais: o mito de origem do PT e o seu mito de destino. O mito de fundação, narrativa do mito de fundação petista ou a Imaculada Conceição. Mitos, como sabemos, são representações de ordem simbólica que instauram uma visão de mundo e fundamentam instituições, organizações, práticas sociais e partidos políticos. São como inconsciente coletivo, que se localiza na dimensão não percebida da vida social. São os momentos rituais que atualizam o mito, dando sentido ao presente e garantindo a continuidade do futuro. A mitologia política de fundação do petismo alimenta-se da tese de que o partido é fruto da combinação de três segmentos: grupos revolucionários de esquerda, oriundos da luta armada contra o regime militar; grupos católicos, orientados pela releitura política do catolicismo, efetuada pela teologia da libertação; e grupos sindicais, oriundos de um novo sindicalismo, gestado nas greves do ABC no final dos anos 70, e que representaria uma ruptura com o sindicalismo de Estado então vigente. Guerrilheiros, católicos e sindicalistas, entre outros, cada um com sua lógica própria, não são considerados na mitologia petista como elementos isolados, pois não é na dimensão individual que a narrativa fundacional do petismo possui sua natureza mitológica, mas no modo como esses diferentes elementos são processados para formar uma substância que os une e ultrapassa. No mito das origens, essas três raças se combinam para formar um povo novo. Dessa miscigenação nasce um partido único na história política brasileira: o Partido Nascido de Baixo. Enquanto o PDS e PMDB seriam a continuidade das estruturas partidárias do regime militar, e PTB e PDT, os primeiros partidos dos anos 80, do legado varguista do período anterior, o PT seria a expressão genuína e autônoma das bases sociais das periferias urbanas e do proletariado industrial. Um partido único, excepcional, não contaminado pelo velho regime autoritário e de forma nenhuma comprometido com o pseudo-regime democrático, então em negociação. Como se depreende, o operador teórico fundamental a permitir a síntese desses elementos contraditórios e elevá-los ao nível da totalidade será a categoria teológica da pureza. Nasce assim um bom selvagem, não contaminado pela sociedade corrompida. Imaculado, o PT não herda o pecado original. Ao servir-se do modelo arquetípico da consagrada dualidade entre origem parlamentar e origem extraparlamentar dos partidos, elaborada por Maurice Duverger, boa parte dos estudos sobre o Partido dos Trabalhadores, a despeito de seus méritos, acabou por ratificar acriticamente o mito das origens. Isso explica porque ainda hoje
Tal esquema constitui a moldura que preside quase toda a literatura dedicada ao PT. No intuito de avançar para além desse ponto sério e interpretar o processo de constituição do PT de forma diferenciada, proponho reinterpretar o significado sociológico dos setores formadores do movimento petista, servindo-me de forma transformada da tipologia habermasiana das formas de racionalidade, que aqui denomino de racionalidade instrumental estratégica, racionalidade simbólico-ideológica e racionalidade emocional carismática. Minha intenção, de fato, é retomar esses grupos que dão origem ao Partido dos Trabalhadores, que o impregnam da sua natureza original, mas fazendo isso de forma distanciada do modo mitológico e que isso é apresentado na literatura apologética. E dessa forma apresentar para vocês uma outra compreensão do petismo enquanto movimento, que passo a expor doravante. Aplicando esse modelo teórico aos segmentos formadores do PT, obtemos uma nova visão do conjunto, permitindo-nos uma outra leitura do papel de cada um dos segmentos originários do partido na configuração da sua natureza. Por essa via, entendo que os grupos revolucionários e sua visão estratégica da conquista do poder, e os segmentos sindicais e sua visão tática dos interesses imediatos, é que dotam esse partido de uma forte e peculiar racionalidade instrumental estratégica que o caracteriza, ou seja, de forte eficiência no domínio da luta pelo poder. Essa seria a principal herança desse elemento revolucionário sindical. Em outra dimensão, ainda que a referência ambígua ao socialismo democrático, em construção, esteja presente no ideário do partido durante a sua fundação, entendo que esta visão ideológica clássica se combina com a teologia da libertação e sua visão messiânica da história, e dessa forma constitui e ao mesmo tempo expressa sua racionalidade simbólico-ideológica. O terceiro elemento, surpreendentemente ausente das análises de formação do PT, é desde seu início a figura de um dirigente político de tipo carismático, exercendo o papel de polo de conciliação dos seus segmentos formadores. Desde o seu início, o petismo é dotado também de uma racionalidade emocional expressiva, que integra carismaticamente um líder, os membros da agremiação e todo o conjunto do movimento petista. O estudo do lulismo enquanto liderança carismática permanece ainda como terreno a desvendar, mas não teremos tempo para desenvolvê-lo agora. O lulismo, obviamente, também é uma construção que no atual momento se encontra em crise, toda a simbologia construída em torno desse líder carismático atualmente encontra-se em declínio. De qualquer forma, não é esse elemento isoladamente que responde pelos desdobramentos evolutivos do petismo que gostaria de continuar contemplando. Ora, adotar essa grade conceitual, essas três formas de racionalidade, nos permite dar outro entendimento analítico ao papel dos setores presentes no nascimento do PT e no modo como eles configuram sua natureza política. Em regra, para os seus principais estudiosos, a evolução do partido se explica pela contínua preponderância de sua racionalidade instrumental estratégica sobre sua racionalidade simbólica. Essa é a versão que nós vamos encontrar na literatura pagã, principalmente em autores como André Singer, Zander Navarro, Demétrio Magnoli e outros, alguns apologetas e outros críticos do petismo. Apesar de diferentes, entendo que essas análises privilegiam o elemento sindical, o elemento revolucionário para explicar a natureza e a evolução do PT, e acabam deixando de fora o papel do catolicismo, da teologia da libertação desse processo. Não se trata aqui de afirmar que o ideário religioso da teologia da libertação é o elemento formador exclusivo e determinante do conjunto do petismo, mas de tomá-lo como um ponto de partida privilegiado para captar a representação que lhe deu origem. Quer dizer, trata-se de tomar esse elemento
como instrumento que nos permite captar e tipificar a racionalidade simbólica, o imaginário, que subjaz as práticas e as organizações do movimento petista. Então, do mito de origem do petismo, da mitologia das três raças, do povo novo, passo a um segundo elemento que chamo de mito de destino, a redenção messiânica. Ao lado do mito de fundação do PT, elemento que nos remete ao seu passado, temos que colocar também uma teologia política, elemento que nos remete ao seu futuro, ou seja, a missão do partido na história. Quando no contexto brasileiro, o movimento teológico progressista surgido no seio da Igreja Católica adentra na fileira do Partido dos Trabalhadores, foram criadas as condições para a emergência da teologia política do petismo. Tal movimento foi facilitado pelo fato de que entre a filosofia da história de tipo socialista marxista e a cosmovisão judaico-cristã existia uma homologia lógico-estrutural. Um dos primeiros autores a chamar a atenção para esse ponto foi o filósofo Karl Löwel, que identificou o paralelismo entre a sequência cristã do paraíso, da queda, da salvação e do céu, com os estágios do comunismo primitivo, da propriedade privada, da revolução e do comunismo final. Em chave sociológica, Max Weber mostrou que toda teodiceia religiosa nasce com o desafio de explicar a origem do mal e do sofrimento. Para os afortunados, a existência desse mal, que não os aflige, é a prova de sua eleição. Enquanto para as classes desfavorecidas, esse mal radical leva à necessidade de um profeta e de um redentor. A teodiceia do sofrimento constitui o principal motor das doutrinas de salvação, que procuram conferir sentido ao mundo, a partir da resposta à pergunta pelo mal radical. No caso da teodiceia petista, o mal radical a ser extirpado da realidade brasileira é a sua longínqua e persistente desigualdade social. Seja na forma da carência material, a miséria e a pobreza, seja na forma da ausência de reconhecimento simbólico, esse mal radical está a exigir a necessidade de um profeta, cuja missão histórica é resgatar o povo oprimido de sua condição subordinada. Ora, somente um partido nascido como a própria expressão do povo oprimido, o Partido dos Trabalhadores, e um líder que encarna em sua trajetória pessoal a mesma condição de pobreza e desigualdade, que é superada, daqueles a que representa, poderia ser o portador histórico dessa missão. Essas condições é o partido e seu líder, que encarnam a missão histórica de conduzir a marcha que conduzirá o povo escolhido à terra prometida. O que temos aqui é uma teologia política de tipo messiânico. A remissão ao conceito de messianismo possui a vantagem adicional de ancorar essa hipótese no passado histórico-cultural brasileiro. Ocorre que no Brasil a gramática política do caudillismo, do populismo e da insurreição armada possui raízes muito mais frágeis que em outros países latino-americanos. Já o messianismo constitui um elemento do imaginário coletivo brasileiro que remonta ao período pré-colonial e que renasce continuamente na figura de líderes religiosos e heróis populares. Ele faz parte de nosso inconsciente coletivo. Nessa medida, a teologia política do petismo dota esse pano de fundo cultural de um conteúdo político, ao mesmo tempo que permite que se acople a ela outras gramáticas de racionalidade linear, como é o caso das ideologias políticas clássicas, socialismo, marxismo e outros, ou mesmo do reformismo radical de classe média. A síntese entre esses dois elementos, a racionalidade simbólica da teologia da libertação e a racionalidade política linear do populismo, é o que chamo aqui de populismo messiânico. Mas que mal pode haver em defrontar-se direta e decididamente com o desafio histórico e estrutural da formação da sociedade brasileira? Quem ousaria de fato contrapor-se a uma agenda política
que coloca no seu centro o enfrentamento dos brutais índices de exclusão social que marcam a história do Brasil. A própria pergunta acima já nos revela por que a teodiceia política do PT constitui uma fonte de legitimidade capaz de sedimentar a construção de um movimento no campo político. Contra tal retórica aparentemente idealista, romântica e generosa, qualquer tentativa de crítica ou oposição soará sempre como uma defesa do privilégio, da opressão e da exclusão, ou seja, como retórica conservadora. Essa teodiceia tem um forte componente de sedução, e é por isso que se torna tão difícil demonstrar seu caráter ideológico. O elemento problemático da moldura acima descrita não está exatamente no diagnóstico que ele formula, e no real problema para o que ele aponta, mas no sentido político que dela deriva. Não se trata de negar o tema e o desafio da desigualdade, mas de demonstrar como sua interpretação dos moldes da teodiceia petista lhe confere um conteúdo e uma forma específica. Em termos políticos, o que se esconde nessa narrativa é a remissão a uma missão transcendente que ultrapassa o horizonte da história. Ao colocar-se como portador exclusivo, posto que nascido puro e entre as classes populares, e como redenção de nosso pecado de nascença, o populismo messiânico do petismo dota esse movimento como uma fonte de legitimidade que está além do processo democrático. Ou seja, esse messianismo autoriza tal movimento a reclamar uma condição simbólica e discursiva privilegiada. Somente o partido que nasceu puro e que é a expressão direta das classes oprimidas poderia ser o veículo legítimo da superação do mal radicado na estrutura social brasileira. Hoje, sabemos que esse retrato não corresponde mais à realidade, pois as elites políticas petistas tornaram-se privilegiadas elites econômicas. Mas não podemos menosprezar o poder de sedução dessa teodiceia. Isso porque é nesse elemento messiânico redentor, especialmente quando associado à herança leninista revolucionária, que também está presente no petismo, que reside, a meu ver, o fundamento da relação problemática do petismo com a democracia, é a real fonte de seu caráter autoritário. Para esclarecer esse ponto, uma breve remissão à teoria política será novamente necessária. De acordo com uma preciosa observação de Niklas Luhmann, partidos políticos que aceitam as regras do jogo democrático colocam em jogo na arena eleitoral diferentes programas de gestão de políticas governamentais. No entanto, quando imbuídos de uma missão ou de uma utopia que ultrapassa o tempo do presente, esses partidos tendem a capturar e reprogramar todo o conjunto do Estado para a realização de metas transcendentes. A mesma ideia é expressa de outra maneira por Cohen-Hará, em análise célebre do conceito de sociedade civil. Na esteira da sociologia de Habermas, tais autores observam que o caráter potencialmente democrático da sociedade civil só pode realizar-se quando o caráter utópico desse espaço passa a ser autolimitado e imanente. Todas as tentativas de submeter a lógica estatal a um princípio maior que ultrapassa e engloba a história, degeneram em regimes autoritários. Como expressão do povo organizado, ou como seu representante por excelência, a ideia de missão messiânica confere ao petismo uma legitimidade que ultrapassa os programas governamentais, submetidos ao sufrágio das urnas. Sua fonte última de legitimidade não está na vontade coletiva dos votos, mas na sua dupla condição de excepcionalidade, de pureza, e de portador de um projeto de redenção social. Supostamente além do bem e do mal, o petismo está também além da democracia. Então essa é a ideia de entender o petismo como movimento, isso é importante. Se vamos além do PT enquanto partido, enquanto organização, e entendermos
petismo como movimento, nós ganhamos uma nova compreensão desse fenômeno, que eu procurei interpretar aqui, seguindo os estudos do início da minha carreira, como um movimento onde os seus elementos formadores, os grupos revolucionários de esquerda, grupos da teologia da libertação e os grupos sindicais dotam esse movimento de um caráter específico, que eu acho que deve ser lido não só a partir de um ou outro desses elementos. Nós não devemos entender o PT só a partir da sua raiz sindical, só a partir da sua raiz revolucionária ou só a partir da sua raiz na teologia da libertação. Porque esses dois fatores se combinam e formam o que eu procurei designar aqui, um elemento que nós podemos chamar de populismo, e é nesse sentido que ele tem a sua raiz na cultura sindical e revolucionária, populismo que por sua vez também é um populismo messiânico. Isso tem ramificações da cultura popular, na medida em que está impregnado da ideia da pureza, de um partido que não nasce das estruturas políticas vigentes, que seria um reflexo das camadas populares, que seria portador de um processo de redenção do mal radical da sociedade brasileira. Tudo isso configura, a meu ver, o imaginário formador do movimento petista, que lhe dá um impulso ideológico inexistente em qualquer outro partido político ou movimento social brasileiro. Mas precisamos olhar também o petismo como regime, como estrutura, ou como vou designar aqui, como regime de poder. Saltemos no tempo e voltemos agora dos momentos de fundação do PT e de fixação de sua mitologia política para o presente e para a implementação de seu regime de poder. Nesse caso, temos uma dupla desvantagem, pois precisamos investigar um fenômeno mais próximo temporalmente de nós e, ao mesmo tempo, um fenômeno cujos contornos ainda não são tão claros, desafiando nossa imaginação sociológica. Também precisamos considerar seriamente a mudança que afetou a natureza do petismo durante os 12 anos, nos quais foi se desenhando a arquitetura do poder, que vamos procurar tipificar de agora em diante, que transformou sua mitologia política fundadora em um pálido reflexo de suas origens. Para explicar o que eu vou entender aqui como regime de poder do petismo, vou recorrer mais uma vez à teoria política. Embora a distinção entre movimento e regime de Hannah Arendt seja um instrumento precioso para pensar os dois momentos da história do Partido dos Trabalhadores, quer dizer, o seu processo de formação e de conquista do poder e agora, seus 13 anos à frente da gestão do Estado, uma aplicação mecânica desse esquema nos conduziria a um juízo apressado. Isso porque o petismo, ainda que possa ser lido como um movimento político, como propus, não chega ao poder pela via mobilizatória, como descreveu Hannah Arendt ao se referir à realidade europeia. Não se tratou, portanto, de um amplo movimento social que, após ter organizado e liderado as massas com o recurso da ideologia e do terror, submeteu o Estado ao seu plano de refundação completa da ordem social humana. Nesse ponto, a imagem da fusão ou da dissolução do Estado no partido, como ocorreu nos regimes totalitários ou autoritários, não nos ajuda. Então, para entender esse momento do petismo no poder, creio que não devemos recorrer a essa imagem e a esse momento histórico caracterizado pela fusão entre Estado e partido. Não é esse o elemento que, a meu ver, caracteriza o regime petista do poder. O campo político do petismo, com sua mentalidade e seu imaginário, ainda que predominante entre diversos segmentos sociais, em particular nos meios acadêmicos e sindicais, jamais foi propriamente hegemônico na sociedade brasileira. É preciso lembrar que o Partido dos Trabalhadores chega ao poder pelo voto, em momento de enorme fragilidade da coalizão liderada pelo PSDB e por Fernando Henrique Cardoso, AM. Sua vitória nas urnas não pode ser lida como adesão do conjunto da sociedade brasileira à sua representação imaginária do mundo. Por outro lado,
volto a insistir que o petismo é mais do que um partido político que submete à arena eleitoral, que submete para a arena eleitoral um programa de gestão dos recursos do Estado. O impulso movimentista desse movimento impele a agremiação a transferir para as estruturas do aparelho do Estado a sua racionalidade e a sua lógica própria. Assim como demonstraram autores como Lepsius e Cavalli, com base em Weber, a contradição entre a dimensão do movimento e a dimensão burocrática do Estado não pode ser resolvida pela mera absorção desse último no movimento, como sugeriu Hannah Arendt. Para explicar a coexistência desses dois princípios antagônicos, esses autores nos propõem a figura teórica do duplo Estado, ou do Estado duplo. Através desses conceitos, eles procuram descrever como movimentos políticos organizados acoplam as instituições, organizações ou instâncias paralelas, pelas quais sua lógica política fica institucionalizada. Em regra, tais estruturas operam paralelamente, cabendo, contudo, a nova configuração de organizações e estruturas que surgem, implementar na sociedade e no Estado sua lógica política. É em termos de poder efetivo e de direção da sociedade que esta estrutura é realmente predominante. De resto, ela necessita que a dimensão burocrático-gerencial do Estado continue a operar normalmente. A figura teórica da duplicidade do Estado será nossa ferramenta teórica principal para capturar conceitualmente em que medida o petismo, enquanto movimento, ao longo dos seus mais de 10 anos à frente da gestão da República, construiu um regime de poder. Chamo provisoriamente de regime de poder, para indicar sua diferença com a clássica expressão regime político, dado que o grau de institucionalização da estrutura política mantida pelo petismo no interior do Estado ainda é fluida e incipiente, e não está cristalizado. Portanto, ainda não nos permite dizer que se trata de um regime autoritário ou semidemocrático, como temos em outros países da América Latina. O argumento aqui é que, se quisermos entender o petismo no aparelho do Estado, não é a figura da absorção do Estado pelo partido que vai funcionar, mas a ideia da duplicidade institucional, ou seja, do Estado funcionando normalmente, mas de uma estrutura paralela que vai ser agregada aí, onde a lógica política desse movimento vai ser institucionalizada. Passo então a descrever empírica e concretamente em que consiste essa rede institucional de poder, que foi se construindo de maneira não planejada, mas de modo improvisado e pontual, incrustada na estrutura governamental, beneficiada pelo longo tempo de permanência do petismo à frente da gestão do Estado. Mas ainda que disperso e desigual, as instâncias e iniciativas que compõem esse regime de poder precisam ser apresentados na forma de um quadro, permitindo-nos vislumbrar em que medida faz sentido nos referirmos à estrutura dúplice do Estado, ou de um regime de poder anexo a ele. Para apresentar a sua natureza, proponho dividir em duas dimensões, ou em dois grandes eixos. O primeiro desses eixos é estritamente político, e diz respeito às instâncias e iniciativas desenvolvidas pelo regime de poder petista para manter-se sistematicamente no poder. O segundo eixo possui uma natureza diversa e foi ganhando corpo à medida que o petismo, enquanto regime, foi criando e expandindo uma rede de corrupção para drenar recursos públicos para o financiamento do partido e para o enriquecimento de seus próprios membros. Inspirando-me em Foucault, vou chamar esse primeiro eixo de eixo da vigilância. E quanto ao segundo, vou referir-me a ele enquanto eixo cleptocrático. O argumento é que, anexa à estrutura burocrática do Estado brasileiro, o regime petista de poder desenvolveu instâncias e organizações que visam, 1. A institucionalização de sua lógica política própria, o regime de vigilância, e uma rede partidária familiar e enriquecimento. Cada um desses eixos do regime, o político e o cleptocrático, operam segundo sua própria lógica,
mas também não podem ser separados. Eles operam, para utilizar aqui uma categoria de Niklas Luhmann, de forma acoplada, ou seja, dependem operacionalmente um do outro, retroalimentando-se mutuamente. Em termos de sua dinâmica operacional, o eixo da vigilância segue a lógica da ideologia do controle, enquanto a lógica do eixo cleptocrático, a dinâmica do enriquecimento privado e da organização na forma de redes mafiosas ou do crime organizado. Eu vou passar a desenhar, eu categorizei aqui como dois eixos e um regime de poder. Primeiro, o eixo propriamente político da vigilância. Comecemos pelo aspecto especificamente político, ou pelo eixo da vigilância, que constitui uma rede macrofísica que inclui as seguintes arenas de atuação: a esfera econômico-social, que inclui os atores presentes na sociedade, as classes sociais; a esfera da sociedade civil, que diz respeito à opinião pública e aos movimentos sociais; e a esfera político-institucional, que inclui o aspecto eleitoral, parlamentar e judicial. Agora divido esse eixo da vigilância em diferentes esferas, começando pela esfera socioeconômica. Vejamos agora a relação do aparelho de Estado com as forças socioeconômicas. Nesse caso, trata-se de contemplar as instâncias e estruturas criadas pelo regime petista do poder para regular sua relação com as classes sociais, organizadas ou não. Para regular e integrar o conflito distributivo e sua lógica política, duas instâncias serão fundamentais: as políticas de distribuição de renda, em particular o Bolsa Família, e a formação e gerência de um capitalismo de Estado. Então, as camadas populares e o Bolsa Família. As políticas de transferência de renda, cujas raízes se encontram no governo de Fernando Henrique Cardoso e que nos governos Lula e Dilma substituíram os primeiros experimentos do chamado Programa Fome Zero, atingem atualmente milhões de famílias. Embora intelectualmente o caráter focal dessas políticas tenha origem em uma concepção denominada neoliberal, ou de focal, e não universalista do estado de bem-estar social, a adoção dos programas de transferência de renda tornou-se no Brasil, curiosamente, um divisor entre os supostos defensores do estado de bem-estar social e seus adversários. Mas não é da ótica da sua concepção ideológica e nem da sua alegada eficácia ou efetividade na superação das condições de carência material que se trata aqui de discutir. Não se trata de olhar para os seus efeitos sociais, mas para os seus efeitos políticos e para seu lugar na arquitetura do poder. Ocorre que, como reconhece um dos principais intelectuais orgânicos do PT, André Singer, embora o Bolsa Família funcione como elemento de corrosão das práticas de coronelismo e clientelismo locais, ele constitui o principal elo de ligação entre os interesses das camadas populares e o petismo, fornecendo-lhe, segundo seu argumento, sua base social fundamental. Para Singer, a suposta capacidade das camadas de baixa renda em enxergar no petismo o defensor dos seus interesses seria uma evidência da consolidação da dicotomia esquerda e direita na cultura brasileira. E indo adiante em suas conclusões, configura ainda a inauguração de um novo ciclo de alianças eleitorais entre estas faixas de renda do petismo. Essa leitura, é verdade, foi recentemente contestada por Marcos Mello, que, recorrendo ao termo italiano, o qualunquismo, qualunque, qualquer um, chamou a atenção para o fato de que o alinhamento dos eleitores beneficiários do Bolsa Família não seria com o petismo de forma exclusiva, mas com qualquer um, desde que lhes garanta a continuidade. A existência de políticas de transferência de renda para as camadas populares é vital para a sustentação eleitoral e também
para a manutenção da identidade da mitologia petista, seja como movimento, seja como regime. Mas, como reconhecem autores de matrizes ideológicas distintas, como o próprio André Singer e até mesmo Fernando Henrique Cardoso, com as camadas populares não é possível ir além do reformismo fraco, é o que dirá Singer. Ou como diz Cardoso, bases eleitorais não significam necessariamente bases de poder. Ora, o regime petista de poder, portanto, deve possuir elos não apenas com as classes populares, mas também com importantes frações do empresariado brasileiro, ou para servir-me do jargão marxista, com a burguesia. O agente mediador dessa operação de ligação entre o partido do poder e as frações da burguesia nacional, como sabemos, é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Não obstante, o real alcance e o volume da rede de interesses tecidas entre esse órgão do Estado, o partido e empresas privadas ainda permanece em larga medida oculto. Apesar disso, já é possível começar a detectar a dinâmica dessa ligação. Através da transferência de recursos do governo para empresários, parceiros, escolhidos estrategicamente, o regime petista de poder procurou retomar o Projeto Nacional Desenvolvimentista, que vigorou em diferentes fases entre os anos de 1930 até os anos 80, quando ele entra definitivamente em colapso. Não tenho condições nesse espaço de desenvolver as implicações econômicas desse projeto, que veio acompanhado pela adoção da chamada nova matriz econômica e que enfraqueceu o equilíbrio fiscal, razão pela qual, entre outros motivos, nos encontramos mergulhados em um ciclo de recessão econômica. Mais uma vez, o que me interessa é chamar a atenção para a natureza política do papel do BNDES, que envolve três fatores: recursos financeiros, empresários aliados e retomada do projeto de desenvolvimento. Juntos, eles apontam para o modelo de capitalismo de Estado como elemento fundamental na engrenagem do regime petista de poder. O elo fraco dessa cadeia de poder entre os grupos sociais, como sabemos, são as classes médias, tanto as tradicionais como as ascendentes, que, integradas ao regime petista de poder pelo consumo, viram suas possibilidades de ascensão social rapidamente minadas e hoje são um dos principais portadores e atores da crítica política ao petismo. Então, isso é o regime de poder do seu eixo político, no que eu estou chamando aqui de esfera social, a respeito à relação do petismo com os grupos de classe social. Quero contemplar uma segunda esfera, que é a da sociedade civil e da opinião pública. Nas democracias de massa do século XXI, os partidos políticos não são mais os mediadores exclusivos da relação Estado-sociedade. No bojo de uma modernidade cada vez mais individualizada e interconectada, a construção das bases do poder envolve o papel também dos tradicionais meios de comunicação social, cada vez mais de mídias sociais plurais e descentralizadas. A ela deve ser agregada uma miríade de organizações, grupos e iniciativas da sociedade civil, incluindo movimentos sociais, entidades filantrópicas, sindicatos, igrejas, iniciativas cidadãs, entidades recreativas, etc. Conjunto que compõe a sociedade civil. Vejamos como o regime petista de poder procurou lidar com essas duas dimensões da sociedade civil. Ora, o monopólio da sociedade civil. Na implementação do seu regime de poder, o petismo conta com poderosos aliados entre movimentos sociais organizados, em particular os sindicatos, entre os estudantes universitários e entre os movimentos reivindicatórios do campo e da cidade, como o movimento dos trabalhadores rurais de guerra, o MST e o MTST. Dentre as tentativas recentes para integrar essa rede movimentista e as demais no interior do Estado, devemos lembrar do decreto presidencial número 8.243, 82-43,
de 23 de maio de 2014, que instituía uma secretaria na Presidência da República para centralizar essas organizações. Apesar dessa tentativa fracassada de institucionalização, não é ela que constitui a principal base de apoio social ao petismo, mas a ideia de que são apenas as siglas acima nomeadas e algumas outras que constituem propriamente um movimento social. É na tese do monopólio da representação, ou do que pode ou não pode ser chamado movimento social, ou na captura desse conceito, para aquelas entidades que orbitam um determinado campo político, que reside propriamente a sua eficácia. Atualmente, a exclusividade do petismo na sociedade civil se viu abalada pelo surgimento espontâneo de novos movimentos sociais, com novos formatos organizativos e representações, fenômeno que derruba toda uma agenda de pesquisa sobre movimentos sociais que se desenhou no Brasil desde os anos 80. Um segundo aspecto do fenômeno é o controle da opinião pública. Para fazer frente a meios de comunicação de massa centralizados, nos quais perdeu apoio e sustentação política, e para fazer frente a uma rede de comunicação cada vez mais plural, são duas as iniciativas do regime petista. De um lado, o financiamento de uma estrutura paralela de blogs e de coletivos de informação, cujo objetivo é disputar as narrativas da grande imprensa e instituir uma rede de comunicação paralela, financiada pelo Estado. De outro lado, e nesse caso, diretamente inspirado nos nossos regimes vizinhos, há também um incentivo crescente ao que se denomina de controle social da mídia, eufemismo, que não esconde as intenções de submeter a imprensa tradicional ao escrutínio de órgãos compostos por organizações políticas para gerir as suas. Então, ao lado da dimensão social, que envolve as classes, as camadas de baixa renda, as camadas empresariais, nós temos esse segundo complexo que compõe o eixo político, o monopólio da representação da sociedade civil e o controle da opinião pública. E, finalmente, um terceiro aspecto desse regime diz a respeito à esfera político-institucional. Para se tornar efetivo, o movimento acoplado ao Estado precisa se manter no poder. No entanto, ocupar os lugares de poder da democracia representativa não significa que o partido que nasceu puro e imaculado deva deixar-se capturar por instituições e agentes que ele vê como corrompidos. Para criar um lugar próprio na estrutura de poder do Estado, três são as instâncias nas quais esse regime atua: a arena eleitoral, a arena parlamentar e a arena do judiciário. Por não ter força suficiente para criar mecanismos de controle institucional do poder judiciário, agregando a ele tribunais de conteúdo político, como acontece nos regimes autoritários, o movimento petista precisou colonizar o poder judiciário com quadros do mundo jurídico oriundos de seu próprio campo político e que compartilham de seu imaginário simbólico. Sistematicamente, diversas autoridades dos tribunais superiores brasileiros têm sido nomeados como indivíduos que comungam ideologicamente da sua visão de mundo. Embora esse mecanismo seja uma iniciativa frágil, que expõe o regime petista de poder aos imperativos da independência do judiciário, tem garantido a ele uma forte influência no âmbito dessa esfera. Não obstante, um alcance muito mais profundo é o que se esconde através dos episódios conhecidos jornalisticamente e popularmente como Mensalão e Petrolão. Caso esses episódios de corrupção até agora conhecidos sejam reduzidos apenas à sua dimensão individual, jogando-os na vala comum da confusão público-privada, deixamos de captar sua natureza e seu significado político. A lógica política desses esquemas é bastante clara. O primeiro esquema incide sobre o parlamento e o segundo sobre a competição eleitoral. Podemos analisar cada um deles separadamente. O assim chamado mensalão significou a compra dos votos parlamentares, da fidelidade dos partidos aliados no Congresso
garantindo ao regime a implementação de seus projetos governamentais, sem contar com a convicção e engajamento de seus parceiros na coalizão, vistos apenas como instrumentos úteis de um processo da qual estão excluídos efetivamente. O assim denominado petrolão, por sua vez, extrai, via contratos superfaturados, recursos da maior empresa pública brasileira para garantir o abastecimento financeiro de campanhas eleitorais, garantindo ao partido competitividade e vantagem na arena eleitoral. Segundo os cálculos até agora disponíveis, esse esquema movimentou quantias que chegam à cifra dos trilhões de reais. A lógica política desse esquema de compra de parlamentares, de partidos, e distorção e suborno não é a supressão da democracia representativa, mas implica em prejuízo da poliarquia, o regime de livre competição pelo poder, para usar a expressão de Robert Brown. Enquanto elementos do regime de poder petista, eles não têm a possibilidade de dissolver a arena parlamentar eleitoral, mas têm como objetivo garantir ao petismo um lugar viável e privilegiado para a sua continuidade no poder. Nessa medida, eles deformam a poliarquia. Essa é uma dimensão do regime petista de poder, que eu chamo de eixo da vigilância, e que subdivide esses três aspectos. Tem um aspecto social, que tem a ver com as classes sociais. Ele tem um aspecto que se direciona para a sociedade civil e a opinião pública, e ele tem uma ramificação nessas arenas institucionais, o parlamento, as eleições e o judiciário. Esse é todo um complexo do regime petista de poder, mas ele possui ainda um segundo eixo, que vou apresentar agora para encerrar a minha apresentação, e que eu denomino aqui de eixo cleptocrático. Esse duplo esquema de compra de apoio parlamentar e extorsão de empresas privadas via contratos com empresas públicas, principalmente a Petrobras, possui ainda uma segunda face, e esta não é apenas política, ela é estritamente privada e atende a interesses econômicos de indivíduos e organizações. Em pronunciamento público, o ex-presidente da República e sociólogo Fernando Henrique Cardoso afirmou que, aspas, nunca se roubou tanto em nome de uma causa. No entanto, essa frase mostra que Cardoso compreendeu o lugar da corrupção no regime petista de poder apenas pelo seu lado político, o controle. Mas não conseguiu captar ainda sua lógica privada. O termo cleptocracia não está sendo usado aqui com objetivos polêmicos, mas por razões estritamente analíticas, pois cleptocracia é um termo grego que nos remete à consagrada tradição das formas de governo. Aristocracia e democracia são algumas dessas formas clássicas. Ao lado dela, temos também a plutocracia, ou mesmo a cleptocracia. Literalmente, o governo dos ladrões. O termo designa, portanto, uma forma de poder, onde o Estado ou frações do Estado são capturados com o objetivo do enriquecimento econômico de suas elites dirigentes. Que movimentos que nascem na periferia do sistema social e político precisem atender aos interesses de seus membros, os interesses materiais desses membros, é uma lição que já conhecemos da análise que Max Weber faz da dominação carismática. O fato de que no processo de ascensão de suas carreiras no mundo político, indivíduos oriundos das camadas populares, pelo menos boa parte deles, tenham se beneficiado pessoalmente da amplitude e vastidão dos recursos disponíveis, é um fenômeno que também já conhecemos desde a União Soviética, com sua nomenclatura, ou mesmo com a burocracia cubana. Mesmo sociólogos de timbre marxista, como Francisco de Oliveira, foram claros ao apontar como o quadro político do PT tornou-se uma nova elite, arrastando para esse admirável mundo novo
como sabemos agora, suas clientelas familiares. Uma vez fora dos quadros governamentais, também sabemos que membros do staff petista passaram a usufruir de seu know-how para viabilizar rentáveis e escusos negócios de assessoria empresarial, lobby e intermediação de interesses. O que essas análises dispersas nos ajudam a mostrar são as causas sociais desse fenômeno, que está ligado, em última instância, a um traço que Nietzsche designa como ressentimento, e que envolve o desejo das camadas inferiores em adotar o lugar e as formas de vida dos estratos superiores. No entanto, a causa eficiente é um dos aspectos, ainda que cruciais, desse fenômeno. Mas, ao lado dele, precisamos agregar ainda o estudo de sua forma social. Ou seja, trata-se de compreender como uma estrutura cleptocrática passa a operar nas sombras dos aparelhos formais do Estado e qual é o seu modus operandi. Neste ponto, ainda temos muito a descobrir e muito a investigar. E, por enquanto, a sociologia tem poucos modelos para o entendimento desse fenômeno. Um deles são os extensos estudos das máfias, nos quais o sentimento de honra e lealdade familiar é o elemento predominante, e a rede e o segredo são mecanismos operacionais fundamentais. Outro modelo, advindo do discurso jurídico, nos une com o conceito de organização criminosa, termo utilizado por Celso Bandeira de Mello em pronunciamento feito no Supremo Tribunal Federal. O fato social fundamental do mundo, que não se pode perder de vista, é que o eixo cleptocrático do regime petista de poder não é apenas um meio para a viabilização de uma representação ideológica do mundo. Nunca se roubou tanto por uma causa. Não é isso. Ele não é um meio necessário para realizar fins nobres, como querem nos fazer pensar certos ideólogos. Trata-se de uma estrutura paralela, acoplada ao Estado, e que possui na lógica privada da busca da ascensão social, do enriquecimento e do desfrute de suas benesses, seu modo exclusivo, e que desencadeia uma dinâmica organizacional própria de redes familiares, políticas e empresariais de apropriação dos recursos. É isso. Bom, eu estou contente que tem tanta gente aqui interessada no assunto. Sabemos que é raro unir tanta gente. Nós oferecemos aqui conferências, palestras. Mostra que realmente o tema é interessante. Vejo vários colegas aqui, né, professores da universidade, então nós somos acalorados que está aqui. Nós temos seniors aqui, professores, agradeço também a presença. E posso dizer o seguinte: para mim, pessoalmente, eu conheço o Carlos há bastante tempo, é bonito ver, né, como a sociologia política consegue reativar seu potencial analítico e crítico. Isso não é uma sociologia afirmativa que defende o status quo, né, interesses escusos, ou até o poder. Não, isso resgata, né, e faz, né, que nós às vezes até temos dificuldades, né, de acompanhar, né, esse procedimento de compreender os mecanismos profundos, né, dessa crise, dessa realidade brasileira. Para mim é bonito ver isso, porque é muito raro no Brasil você vê um sociólogo realmente pensando. Agradeço também que o Carlos escreveu esse texto para nós. Isso não é um artigo já publicado ou coisa desse tipo, né? Convidamos e ele pensou, e em poucos dias ele colocou isso no papel. Inclusive ontem à noite ainda discutimos, eu conheci o texto pelo menos 90% antes, né? E até reage já às minhas críticas e comentários, né? Que não vou agora repetir. Ao contrário, eu gostaria de realmente abrir, né, para vocês, para
opinar sobre o tema livremente e criticamente. Então, quem gostaria de se manifestar? Temos grandes debatedores aqui, como o Raul. Não estou tão à altura do nosso grande céu. Eu sou mais para o... Mas você sentia-se, por exemplo, confirmado na sua análise? Não, a quantidade de elementos, eu não costumo acompanhar bem a leitura dos textos. Eu me perco, eu fico pensando no dia da feira de sexta-feira. Então eu me perco um pouco. Eu depois vou, sem dúvida nenhuma, querer ler o texto, porque realmente ele coloca muitos elementos, né? Muitas possibilidades de análise, muitos conceitos que de imediato parecem colidir, ou então conceitos que são reutilizados com outro sentido, de mito, de populismo, enfim. Mas são muitos elementos. Mas porque o fenômeno do PT, de fato, é muito complexo e tem uma originalidade muito grande. Nós participamos, nós aqui, alguns mais velhos aqui, da construção do PT. Não, Peter não participou dessa Imaculada Conceição, nem França. Adeus, Céu, Denise, enfim. O PT, de fato, não é uma reprodução do típico partido revolucionário, não é uma reprodução do típico partido populista, não é uma reprodução de um tipo novo, completamente local, porque o PT é uma espécie de síntese de vários defeitos. Ele tem o patrimonialismo brasileiro, né? O patrimonialismo, o populismo, esse messianismo, ou esse utopismo das esquerdas clássicas, o autoritarismo tanto local quanto o das esquerdas clássicas, essa ideia do bom selvagem, do bom revolucionário, enfim, o PT ele é uma síntese bastante interessante para ser pensada, e esse texto de Carlos Céu nos dá a possibilidade de vários diálogos. Eu queria somente, enquanto ele falava, eu estava lembrando aqui um pouco do conceito de campo, de Bourdieu, que é um autor que você não utilizou e que eu também não estou dizendo que você tem que utilizar. Mas por que eu pensei no conceito de campo? Porque toda essa construção, né, toda essa construção do PT foi uma construção relacional. Ela dependeu também do que a gente poderia chamar de antagonistas do PT. E antagonistas entre aspas porque, na verdade, o PT nunca teve um antagonista na sociedade brasileira. Ele cresceu solto. Ele é aquele jogador que está aparecendo ali com jogadas novas e ele nem é marcado por zona, nem é marcado individual. Então ele está solto. Consequentemente, um bom jogador solto, ele faz muitos gols e enfim, cresce no jogo. Por que eu digo isso? Porque muito do PT, muito do governo do PT é resultado de um perfil dos políticos brasileiros, sejam eles conservadores, vamos colocar aqui entre aspas esses conservadores, porque nós nunca tivemos conservadores típicos, seria complicado agora retomar esse conceito, mas assim, os políticos conservadores, os políticos de centro-esquerda ou da social-democracia, como o PSDB, nenhum desses partidos, e muito menos a universidade, tinha uma intelectualidade, uma disposição político-ideológica para o confronto. Né? Então, o PT monopolizou a universidade, a imprensa, até as religiões, enfim, o mundo editorial, porque nós não tínhamos, nem nos partidos, nem na universidade, uma intelectualidade capaz de fazer frente
independente, eu não vou entrar no mérito, mas que fizesse frente ao PT, para discutir isso ideologicamente com eles. E do ponto de vista político, para combatê-lo. O que é que nós vemos? Nós vemos hoje, por exemplo, um sujeito como Fernando Henrique Cardoso, hoje ele é um agente do petismo conjuntural, colocando panos quentes nos processos de impeachment, colocando panos quentes na imprensa, no empresariado. Quer dizer, nós não temos nós não temos um antagonismo, de fato, ao PT. E no campo da política, né, o PT, se a gente considerar, o PT acabou sendo um ortodoxo sem disputa com os heterodoxos. Porque os heterodoxos simplesmente, a disputa é pontual, é uma coisinha eleitoral, é uma crítica administrativa, não tem um alcance, por exemplo, do PT, que traz esse texto de Carrossel. Então, assim, só para concluir, eu queria perguntar a Carrossel qual é o lugar que ele pensou para essa variável, né, dos antagonistas do PT no processo de construção do partido. Eu acho que as considerações de nível global talvez me permitem precisar o argumento, né? Isso sempre é bom, do confronto intelectual, digamos assim, as ideias ficam mais claras. Vejam, por que eu não utilizei o termo campo, que remete, entre outros autores, a Pierre Bourdieu? Porque ele é sociológico demais nesse caso. Ou seja, eu acho que para entender a natureza do petismo, o melhor conceito mesmo é movimento político. E aí me remetendo à noção tal como ela é utilizada pela Ana. Isso é fruto de um processo de reflexão pessoal mesmo, porque eu acho que se entende o petismo quando você deixa de olhar o partido. Ou seja, se nós continuamos a fazer ciência política tradicional, tentar entender o Partido dos Trabalhadores meramente como essa sigla dentro do que a literatura tradicional faz, a gente não capta um fenômeno que é muito mais amplo, e que aí atravessa diversos setores sociais, como você mesmo nomeou, digamos assim. Então, acho que essa é a primeira grande ideia, é um movimento político. Claro, talvez a noção de campo aí, que é mais uma noção, acabe atrapalhando. Você joga mais um conceito e cria uma tensão entre eles. Mas o conceito fundamental é movimento portador de um imaginário, portador de uma representação. Acho que essa é uma primeira ideia importante. O segundo ponto no qual você toca, que para mim também é importante, é o que você chama de síntese. E acho que isso a literatura ainda não resolveu. Nós estamos acostumados com essa história dos grupos que formaram o PT. E eu procurei aqui mostrar muito como essa literatura tem um caráter ideológico. Ela repete o mito de fundação do PT. Agora, você que passou pelo petismo, de alguma forma também, nós ainda não solucionamos a questão de como cada um desses segmentos formadores do PT impregnam o partido. Qual é o peso, qual é a função de cada um. E aí, por raiz, Franz destacou muito bem isso, eu tenho uma passagem pela Igreja Católica, pela teologia da libertação. E acho que esse messianismo teológico, ele tem um lugar fundamental no petismo. É isso que eu queria principalmente argumentar aqui. Né? Porque esse messianismo teológico, para começar, ele se integra com os discursos políticos tradicionais, os grupos revolucionários de esquerda e com os sindicalistas. Né? Ele faz a síntese com esses discursos tradicionais e ele consegue uma síntese com a sociedade. Então foi a tentativa de ler a lógica fundadora do petismo a partir desse elemento fundamental. O catolicismo da libertação, a teologia da libertação, mostrando como ele faz uma síntese com os outros elementos e por isso populismo messiânico. Esse é um fator importante. E aí a sua pergunta. Eu acho que a gente tem que entender o petismo não como um movimento que nasce inserido num antagonismo.
Porque justamente ele adquiriu a força que teve porque não tinha atores antagônicos. Porque você tinha um regime ditatorial em decomposição e sem legitimidade na sociedade. Você tinha um cenário de crise econômica, piorando ainda a legitimidade do regime. E aí você tem um movimento desse se formando, com essa representação de mundo. Então acho que isso permitiu ao petismo uma quase hegemonia, que agora não existe mais. Isso é claro. Depois de mais de 10 anos à frente das instituições políticas, onde a realidade tem que ser demonstrada, não cumprindo as suas promessas, e muito menos realizando a sua natureza. Ou seja, o petismo mostrou que não é o que ele diz que é. Essa mitologia é a mitologia da origem, mas não é a realidade de hoje. Hoje você tem oposição. Na verdade, esse fenômeno aqui era impensável há talvez uma década. Sim, impensável. Professores tentando fazer sociologia crítica do petismo, com a maior naturalidade. Então, hoje nós temos sim, e aí nesse sentido, uma situação de normalidade democrática, que de alguma maneira não existia antes, e que favoreceu esse grande movimento político, com essas características que eu chamei aqui, petismo. Antes de passar a palavra para o Peter, que eu também queria falar, eu gostaria de destacar realmente esse aspecto, né, essa anormalidade da vida política brasileira, que consiste no fato, né, que você não tem um espectro aqui no Brasil completo do ideário político democrático, que é normal em outros países. Na Alemanha, por exemplo, a Angela Merkel, a chanceler, ela é da democracia cristã. E a democracia cristã, ela é vários países na França, na Itália, etc., vários países do Ocidente, sempre era um fator político. Isso é inexistente no Brasil. Você não tem um partido comparável com a democracia cristã europeia. E aí falta de antagonismo, falta de adversários políticos, o PT, Xai. Também você não tem um partido liberal, que todos os países, outros países têm. Né? E o que fez o PT inventou uma direita. Inventou uma direita, o Partido Social Democrata do Brasil, no PSDB, seria, né, assim, colocado no espectro europeu das correntes políticas, né? Um partido claramente da esquerda, do centro-esquerda. Né? Assim, agora, essa direita tinha que ser inventada para ter alguém, né, que cabe, né, pacientemente, né, para esse jogo, né, de crescer, né, com a ausência dos outros. Né? Como o Rodolfo destacou o Fernando Henrique Cardoso, né, sempre ao lado do PT, do Lula, né, outros filmes mostram esse tempo inteiro. Até hoje, né, ajuda, dá uma mãozinha, né, para ajudar, apesar dessa pacararia, né, e as ofensas, né, inclusive pessoais, que o tempo inteiro recebe. Né? Então, essa anormalidade na vida política brasileira, eu acho, está terminando. Né? Nós estamos vendo, né, que surgem forças políticas outras, né, que completam, né, o espectro de uma democracia normal. Assim. Sim, mas o Peter, e depois vou chamar o professor. Uma coisa,